Vamos lá. 16, eu vou ler de novo a pergunta e voltar aqui para a resposta. Questão 16 diz: como em A Crítica ao Programa de Gotham, o estreito horizonte jurídico burguês pode ser superado e a sociedade poderá escrever sobre a sua bandeira. É como eu estava dizendo, né? Ele vai ser superado após a nova democracia que for conquistada, né, na proposta da sociedade burguesa vindo a cair, a sociedade que estava antes explorando, conquistando o poder político, conquistando essa nova sociedade. Vamos ter a superação, certo, desse horizonte jurídico burguês, os pensamentos, as dominações e as leis escritas sobre o pensamento jurídico burguês, elas também passarão quando isso acontecer, tá certo? E a resposta trazida pela obra é o seguinte: numa fase mais elevada da sociedade comunista, depois de desaparecer a subordinação servil, né, dos indivíduos à divisão do trabalho, e, portanto, depois o contraste entre trabalho intelectual e trabalho físico. Isso aí também vai desaparecendo. Depois que o trabalho se tenha tornado não apenas meio de vida, mas também a primeira necessidade da vida. Depois que o desenvolvimento unilateral dos indivíduos, né, tenham crescido também as forças produtivas e todas as fontes de riqueza fluam em toda a plenitude. Então, o estreito horizonte jurídico burguês pode ser superado e a sociedade poderá escrever sua própria bandeira, de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo as suas necessidades. Então, primeiro eu preciso a derrubada do sistema de exploração, para depois eu ter a construção dessa nova sociedade, que inclusive a partir do conhecimento, né, em que não vai separar o trabalho intelectual do trabalho manual, que vai fazer a construção desse novo pensamento educacional, de educar, dessa nova forma de pensar a vida. Depois de superar tudo isso, é que a gente vai ter a superação desse horizonte jurídico burguês. Então, primeiro, a gente tem uma etapa, né, constrói-se essa nova sociedade e, com ela, constrói-se as novas perspectivas. Tá certo? Questão 17. Que lugar o trabalho ocupa na proposta pedagógica de Marx e como, na obra, tem-se sua expressão negativa. Tá certo? Eu quero só voltar aqui na questão 16, quando ele fala, na questão 16, que a gente voltando para ela, depois que o trabalho tenha se tornado não apenas meio de vida, mas também primeira necessidade da vida. Então, Marx, eu acho que a grande sacada científica de Marx foi perceber, né, pelas suas obras, que o trabalho e a forma como se tem um trabalho, a gente vem vendo nas outras obras, a forma como o trabalho é tido, a forma como ele é explorado, a forma como ele é executado, se organiza também a sociedade, se organiza também o pensamento, se organiza também a economia. Então, esse trabalho, ele é uma necessidade, a primeira necessidade da vida, né? As pessoas vivem, como ele é colocado na obra, em razão do trabalho. E essa sociedade em razão da exploração deste trabalho. Então, ele dá uma relevância, uma importância gigantesca às relações de trabalho. E a questão 17 vem dizendo que lugar ocupa. Ocupam a superposição. É a primícia, são os fundamentos, são as bases, né, dos postulados de Marx. Então a resposta para 17 vem dizendo que o trabalho ocupa um lugar central na proposta pedagógica marxiana. Sua expressão, tanto significando atividade do trabalhador, quanto indicando o produto dessa atividade, não goza de uma boa reputação nos escritos marxianos, porque ele faz o olhar e análise da perspectiva da exploração. Então, não há como analisar uma exploração como positiva. Sem significado positivo em Marx, que reprovou Hegel por só ver-lhe o aspecto positivo, como a gente já viu em questões anteriores, como a gente já viu em obras anteriores. O trabalho, enquanto princípio da economia política, é a essência subjetiva da propriedade privada e está frente ao trabalhador como propriedade alheia e a ele estranha. Ele é prejudicial, ele é nocivo. E sua própria realização aparece como privação do operário, pois
na medida em que a economia política oculta a alienação que está na essência do trabalho, a própria relação da propriedade privada contém o produzir-se da atividade humana como trabalho, e, portanto, como uma atividade humana completamente estranha a si mesma, completamente estranha ao homem e à natureza, e assim a consciência e a vida. O problema de Marx, né, que ele coloca para a sociedade quando ele fala de trabalho, não está aqui dizendo que a pessoa não deve trabalhar, como de uma forma distorcida, né, principalmente, a gente observa isso, pessoas encampadas às ideologias à direita, que fazem críticas, por exemplo, aos marxistas e às pessoas que têm uma inclinação mais à esquerda, e que quem é de esquerda não gosta de trabalhar. Então, a gente vê essa crítica muito forte, principalmente hoje no Brasil. Isso aqui é muito palpável nos dias de hoje, essa crítica que é feita aqui. Quando Marx critica o trabalho, ele critica a exploração do trabalho. E ele defende, inclusive, que o trabalho deve iniciar aos 9 anos, como a gente viu, mas de uma perspectiva não de exploração, mas de construção do conhecimento, como uma atividade de extensão, como eu venho colocando aqui para vocês. Analisem o trabalho, né, que é proposto por Marx a partir dos 9 anos, como a realização prática do que se constrói no conhecimento acadêmico. Essa é a proposta do marxista a partir dos 9 anos. E aqui que ele faz o trabalho é o trabalho como uma fonte de exploração, atendendo a um interesse capital que é apenas de lucrar e maximizar lucros. Essa é a proposta contra a qual Marx faz todo o seu embate, toda a sua crítica. Não está criticando, dizendo que é errado trabalhar. Está se criticando, dizendo que é errado a forma de exploração que nós temos hoje. E propõe uma solução para essa forma de exploração, né? Que todo o tempo repete que a partir de uma nova sociedade em que se construa um trabalho, em que o trabalhador se veja na produção e que ele tire dessa produção de forma justa os frutos que ele produziu. Vamos agora para a nossa 18ª questão. 18ª questão diz o seguinte: quanto à atividade vital ou manifestação de si. Então você vai ver na obra, né, de Manacorda, essa expressão lá. Qual a resposta de Marx em seus manuscritos para o que é a vida senão atividade? Então, bora lá, como é que Marx faz essa análise? Para poder fazer história, né, ele coloca na obra, os homens devem estar em condições de viver. Tem que estar em condição de viver para que ele construa a história, para que ele seja um protagonista da história. E assim, a primeira ação histórica foi a criação de meios para satisfazer tais necessidades, a produção da própria vida material. Sobre essa base, os homens podem distinguir-se dos animais pela consciência, pela religião, por tudo o que se queira, mas, na realidade, eles começaram a distinguir-se dos animais quando começaram a produzir meios de subsistência. Isso você pode fazer análise, né? Tentar trazer para o plano deste pensamento que a gente está colocando aqui, que antigamente, os primeiros homens, né, eles tinham uma relação de sobrevivência e subsistência muito próxima, né, pareada às dos animais. Né? Não se tinha tecnologia. Então se comia aquilo que a terra dava. Assim que viviam os primeiros homens. Então está mostrando justamente isso. Né? Então o que separa o homem, o que distingue o homem dos demais animais é essa capacidade que ele tem de produção, que é diferente dos animais. A capacidade de subsistência que o homem tem, que os animais não têm. É que consegue, que cria, desenvolve tecnologia, o que um animal não consegue fazer. E só depois de terem constatado o multiplicar-se das necessidades sobre aquela primeira base produtiva e o reproduzir-se dos homens e seu organizar-se socialmente na produção, descobrem que o homem também tem uma consciência, que é desde o início um produto social. A divisão do trabalho, portanto, divide o homem e a sociedade humana, mas tem sido a forma histórica do desenvolvimento da sua atividade vital, da relação domínio sobre a natureza. Então a gente percebe que nos primórdios nós tínhamos um homem que era muito semelhante na sua forma de subsistência dos demais animais. Quando a tecnologia é percebida por esse homem, que ele passa
a dominá-la e que ele começa a maximizar essa produção, além do que ele necessita, também surge aí uma divisão do trabalho, uma divisão de classes, a divisão entre explorador e explorado, né? Você passa a produzir mais do que você necessita, e eu passo a explorar mais ainda de quem produz, gerando um excedente. Esse excedente, né, que a gente tem de produção é o que faz com que a relação se torne injusta. O excedente abusivo, principalmente que nós temos hoje, dessa produção, é o que estabelece, né, a diferença entre o proletário e o seu explorador. Essa é a resposta da 18ª questão. Vamos aqui para a 19ª. A 19ª diz o seguinte: considerando que Marx compreendeu o caráter não natural, mas histórico do trabalho negativo, denunciou a fâmea e se empenhou em suprimi-la, aponte como se deu sua concepção positiva da atividade humana. Resposta. Corrijam aí, né, a concepção positiva, falta a palavra concepção, a concepção positiva da atividade humana nunca foi considerada como uma coisa do indivíduo singular e abstrato, mas sempre do indivíduo concreto e social. Né? Não é do campo subjetivo, não é do campo... Não, isso aí é uma questão do indivíduo concreto, do indivíduo social, né? Em grandiosa relação com a natureza e a história, rompendo com toda a interpretação corrente e deturpada do que seria para ele o trabalho ou produção na vida da humanidade, bem como, em especial, o processo de emancipação e, portanto, de formação do homem. Então, essa atividade humana, ela tende, portanto, à formação do homem. É no campo concreto, é no campo do indivíduo social, do ser que pensa, do ser que produz, do ser que questiona. Beleza? Vamos aqui para a nossa 20ª questão. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tá tranquilo. 20ª questão diz o seguinte. Só um minuto, pessoal. Como Marx o desenvolvimento concreto das forças produtivas que se atualizam nas fábricas, que atualizam nas fábricas. Então nós temos as forças produtivas e elas vão se atualizando nas fábricas, né? A pergunta é como é que Marx ele explica esse desenvolvimento concreto dessas forças? A resposta: ele, né, Marx, reproduz, segundo Marx, e se exacerba a divisão do trabalho já existente no interior da sociedade. Ele revela que essa divisão do trabalho exacerba não mais contém em si a possibilidade do desenvolvimento limitado do indivíduo. A divisão do trabalho no interior da sociedade, né, mas destrói toda a especialização, ao exigir uma miserável população trabalhadora disponível à produção capitalista. Então, essas relações de desenvolvimento dessas forças produtivas, elas vão se atualizando, elas vão, né, o tempo todo ganhando novas formas de ação, né, onde cada vez mais o explorador, né, o detentor do meio de produção, vai buscar meios de obter a mais-valia. E ele vai fazer isso mediante exploração, mediante alienação. Outras vezes ele vai fazer isso até mesmo desenvolvimento tecnológico. A gente já estudou isso em outras obras, onde a gente vai perceber que o desenvolvimento tecnológico, quando ele é utilizado apenas para atender os interesses capitais, ele vai fazer uso da tecnologia para cada vez menos, né, fazer uso da mão de obra humana, para fazer uso da mão de obra tecnológica, para com isso ele maximizar os lucros. Né? Não está pensando no bem-estar da sociedade. Um exemplo prático para quem aqui da cidade de Fortaleza vai perceber que a mudança do sistema de transporte urbano da cidade, quando se coloca aquele bilhete eletrônico, o desenvolvimento daquela tecnologia não é para o bem-estar da sociedade, é para proteger o empresário. Né? Menos dinheiro circulando, menos assalto. Em consequência disso, menos trabalho também. Está pensando em duas coisas: não perder dinheiro para o assaltante e não perder dinheiro pagando o trabalho, né,
de quem trabalha como cobrador, quem trabalha como trocador. Então, quando se tem um desenvolvimento tecnológico, um exemplo prático que a gente tem aqui, essas forças produtivas, né, essa relação da relação da luta de classes, elas vão se intensificando. E elas vão ganhando novas formas de acontecer, tá certo? Elas vão ganhando, vai acontecendo análise de cenários, né? Nessa análise de cenários, quem explora busca a melhor forma possível de explorar, tá certo? E ainda há uma resistência na sociedade, né? Ainda há pessoas que pensam, que conseguem enxergar e que conseguem ainda lutar, tá certo? Então essa é a nossa resposta da 20ª questão. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tá tranquilo. Vamos para a nossa questão 21. 21ª diz o seguinte: como Marx mostrou que a ausência de especialização se conjuga a uma exigência de absoluta versatilidade. Como é que ele mostrou essa ausência de especialização, né, nessa exigência de absoluta versatilidade? Para Marx, a ausência de especialização se conjuga como uma exigência de absoluta versatilidade, de modo que o operário possa estar sempre disponível a todo rapidismo de variar da moderníssima tecnologia. E conclui que se torna agora uma questão de vida ou morte substituir a miserável população mantida em reserva pela total disponibilidade do homem a todas as exigências. Então, quanto mais for possível uma pessoa ser explorada, quanto mais for possível uma pessoa ser versátil à exploração, melhor, certo? Para os meios de produção, os controladores de meios de produção. Como assim? No exemplo anterior, você tem a exploração dos detentores da produção do sistema de transportes. Então, quanto mais o motorista ele puder fazer a atividade além da dele, como por exemplo ser motorista e trocador ao mesmo tempo, ele possui essa versatilidade, melhor ainda, certo? Para o empresário do sistema de transportes. Então é bom que, além de motorista, você possa também ser o quê? Cobrador. Porque eu vou poder explorar duas vezes. Eu tiro o cobrador de pagá-lo, né, e vou poder se valer dessa versatilidade. E nessa versatilidade, eu posso ali explorar, para que você trabalhe por dois. Então, a análise que é feita é criticando essa versatilidade. Não é na mesma perspectiva da de Marx, que a pessoa ela deve ser formada para as demais formas de ofícios, para que ela consiga desempenhar as demais formas de trabalho, né? Para que ela possa, com isso, conquistar uma emancipação, né? Para que ela possa, com isso, ter mais conhecimento do pensar da produção, né? No campo mais conceitual, no campo mais estratégico, o que vai ser produzido, mas conhecer todos os percursos dessa produção, da linha de produção à linha conceitual. Esse, né, é o cidadão, essa é a proposta marxista, dessa formação completa, para que você compreenda todo o processo de produção. E essa proposta de Marx, ela vai de encontro a essa proposta que se sugere, né, que é colocada diante da sociedade, de que você possa ser versátil, capaz de atender às demandas da exploração, mas com isso não para lhe tornar uma pessoa melhor, mais qualificada, mas ao contrário, apenas para que a sociedade seja alvo contínuo da exploração. Beleza? Então essa é a nossa questão 21. Vamos para a nossa questão 22. A obra trata da relação entre o tempo de trabalho e o tempo livre. Né? O tempo que você está ali trabalhando e o tempo que, por exemplo, você está na sua casa, com a sua família, no seu lazer. Então, como é que a obra trata essa relação? O tempo de trabalho com o tempo livre. Bora lá. Né? Diz o seguinte: de acordo com a obra, todas as possibilidades de vida plenamente humana estão, pois, ligadas ao problema do tempo e trabalho, que o capitalista tende a prolongar em benefício próprio.
Se fôssemos depender do sistema capitalista, ainda estaríamos trabalhando nas fábricas, né, e nos meios de exploração, 14, 16 horas por dia. Então, quanto menos tempo livre você tiver, né, para eles melhor, porque é mais tempo que estariam subordinados à exploração. Então, a primeira crítica que é trazida é essa. Esse tempo livre, né, os exploradores, o sistema capitalista, é óbvio, né, que eles tentam, observando esse tempo, maximizar a carga horária de trabalho, para que possa explorar mais. E com isso vão desenvolvendo legislações, né, para que possam conseguir flexibilizar as trabalhistas, né, para com isso conseguir explorar mais. Deixa eu dar um exemplo prático. Hoje é pregado muito, principalmente aqui no Brasil, a questão de flexibilização, que eles chamam de modernização das leis trabalhistas. Você nunca pode ver uma proposta vinda de pessoas que buscam atender os meios de produção, que buscam explorar. Nunca esperem dessas pessoas essa flexibilização, que eles chamam de modernização, coisas boas, porque não são coisas boas. A flexibilização da lei trabalhista tem o intuito de maximizar lucros, de uma forma ou de outra. Ou diminuindo a tributação, ou diminuindo os encargos trabalhistas, ou seja, você vai perder com isso, né, porque você vai perder direitos quando acontece essa diminuição de encargos, ou se tenta modernizar as relações de trabalho. A diferença entre relação de existe a relação de emprego é a relação formal de carteira assinada, em que há uma série de benefícios e proteções dessa relação de trabalho. Relação de trabalho é algo mais amplo, é um gênero. A relação de emprego é uma das formas, é uma das espécies das relações de trabalho. E o que se prega muito hoje na relação de trabalho, né, é uma relação de trabalho que possa ser flexibilizada ao máximo. Porque se eu subordino uma relação de emprego, se eu tenho pessoas trabalhando para mim numa relação de emprego, de vínculo formal, eu tenho uma carga horária, certo, que deve ser cumprida, de 8 horas semanais e 44 horas, de 8 horas diárias, 44 horas semanais, por exemplo, pela atual legislação brasileira trabalhista. Ou em regime de escala, que pode ser, né, de no máximo, por exemplo, 12 horas por dia, numa escala de 12 por 36. Você trabalha hoje de 7 da manhã a 7 da noite, tem um descanso de 36 horas, ou seja, não trabalha amanhã e volta no outro dia. Como geralmente são vigilantes, algumas pessoas da área de saúde que têm essas escalas, que numa semana trabalha 3 dias, na outra semana trabalha 4 dias. Temos outras escalas em que a pessoa, como por exemplo da área de segurança também, principalmente policiais, plantões de 24 horas. Às vezes o pessoal também da área da saúde faz um plantão de 24 horas, entra às 7 horas da manhã e sai no outro dia às 7 horas da manhã. E passam 3 dias em casa. Nós temos essas relações de trabalho, certo? Também configuradas como relações de emprego dentro dos sistemas de escalas. Mas a proposta mais moderna que tem hoje é criar um mecanismo que fuja às relações de empregos formais. O que eu quero dizer é que é uma coisa do que se chama hoje de uberização do trabalho. A uberização do trabalho não tem nenhuma relação formal. Você vai ganhar pelaquilo que você produzir, sem nenhuma segurança. Essa crise que nós estamos vivendo agora, ela é gritante. Que estava sendo proposto para o Brasil. A fragilidade do sistema que não se pensou em nenhum sistema de proteção do trabalhador. Então, se pregou muito na sociedade a questão desse empreendedorismo. Seja empreendedor, né, seja Uber, seja entregador, né, que são as novas formas de trabalho, sem haver nenhuma preocupação com a proteção desse trabalhador. Que agora, muitos que são autônomos, empreendedores, não têm nenhuma segurança de relação de trabalho e emprego, e muitos estão passando fome. Porque o que o sistema capital quer, o sistema capitalista quer, é lucrar com essa mão de obra e não dar a essa mão de obra nenhuma segurança. E o sistema mundial está caótico. Todos os países estão dando essa ajuda, esse socorro aos trabalhadores, porque o mundo alimentou uma espécie de trabalho, de exploração de trabalho, que deixou, no meio da crise, todas as pessoas desamparadas. Sem pessoas não há economia. Sem sociedade não há economia. Não estão criando essas políticas assistenciais de agora ao trabalhador porque são bonzinhos, não.
Os Estados Unidos não estão dando esses cheques para as pessoas nos Estados Unidos, esses autônomos e profissionais liberais de lá, porque o governo é bonzinho, não. Não, porque eles sabem que se houver um massacre dessa pandemia e vier a ter 2 milhões de óbitos, são 2 milhões de pessoas que deixarão de produzir, de trabalhar e de serem exploradas. Isso não é interessante para o capital. Nesse exato momento, a economia, né, nesse exato momento, o capital se refugia no Estado e busca no Estado as formas de sustentar, de socorrer o sistema capitalista, que está em ladeira abaixo e necessita da boa mão do Estado para não perecer o mundo todo. Essa questão 22, ela abre esses pontos, mostra para a gente justamente o que está acontecendo na nossa sociedade. É uma obra que é extremamente contemporânea, tá certo? Continuo já a leitura dela. Mas prosseguindo. Mas Marx demonstra tendências igualmente necessárias e de todo contraditórias do capital a respeito do tempo do trabalho. O capital precisa colocar em movimento o trabalho humano e torná-lo relativamente supérfluo. Isso é, reduzir o trabalho necessário para aumentar o sobretrabalho. Então, assim, quer ao máximo extrapolar o tempo de trabalho convencional para poder se valer do tempo livre do tempo que a pessoa teria para si. Então, há interesse do capitalismo em utilizar aquele seu tempo livre para que você possa ser explorado. Então, faz o seguinte, ó, quando você estiver saindo do trabalho, vire Uber. Então, do seu percurso do trabalho para sua casa, eu também vou te explorar. Essa é a proposta do sistema capitalista. O Uber, os criadores da Uber, eles não têm um táxi, eles não têm um carro. Você não vê um carro propriedade Uber circulando por aí. Mesmo que tenha um carro na frota, né, é a maior companhia mundial e a que mais lucra com a exploração da atividade dos motoristas. E eles se valem desse discurso, dessa obra de Manacorda. É extremamente contemporânea. Essa questão 22, ela veio para mostrar o que está acontecendo hoje. Né? Ela é extremamente gritante para a gente, mostrando que há uma relação sendo colocada para a sociedade, dizendo para a sociedade, né, que o sistema capitalista ele consegue explorar além da sua jornada de trabalho. Ele te coloca um sobretrabalho. E com isso alguém vai estar lucrando absurdamente. Tá certo? Então, para fazer isso, deve aumentar o trabalho geral, isto é, a jornada de trabalho, ao mesmo tempo de uma numerosa população trabalhadora, para reduzir o trabalho necessário do operário singular e aumentar o sobretrabalho, isso aí está junto, sobretrabalho produtor de mais-valia, o que acarreta que a criação de sobretrabalho de uma parte corresponde à criação de menos trabalho de outra, isto é, o ócio relativo ou trabalho não produtivo. Isto é, portanto, a disputa entre tempo de trabalho e tempo disponível, entre trabalho necessário e sobretrabalho na economia capitalista. Ou seja, em outras palavras, o tempo em que você teria ocioso, né, há uma tentativa, e agora não mais uma tentativa, há uma prática, certo, colocada aqui diante de nós, que aquele tempo ocioso, que era um tempo de não trabalho, passará a ser como está passando a ser, já é algo que a gente vive, também tempo de exploração. Então, o seu tempo que você teria numa relação de emprego formal, em que você trabalha 8 horas por dia, né, ali você está sendo explorado, e a proposta do capitalismo é que se utilize o outro tempo que você não estaria naquela primeira relação de trabalho, para que se possa se explorar também naquele tempo. É o que está acontecendo aqui, tá certo? E entre o trabalho necessário e o trabalho livre de toda a sociedade, numa forma mais elevada que está. E a gente está vivendo isso hoje. Então essa 22ª questão é um tapa, né, na cara da sociedade, esfregando na cara da sociedade o quanto essa obra, que foi feita muito antes dessa crise, muito antes do sistema Uber, ela é atual. Beleza? Vamos aqui para a questão 23. Como ocorre o tempo de desumanização do homem no trabalho? A nossa resposta.
O capital contribui para aumentar o tempo de sobretrabalho da massa com todos os meios da técnica e da ciência. É óbvio. Eu vou desenvolver técnica, vou desenvolver ciência, vou desenvolver tecnologia, vou desenvolver aplicativo para fazer explorar cada vez mais. Pois a sua riqueza consiste diretamente na apropriação do tempo de sobretrabalho e tem objetivo diretamente o valor e não valor de uso. De fato, a riqueza real é a força produtiva desenvolvida por todos os indivíduos. Um maquinismo mais desenvolvido força o operário a trabalhar agora mais prolongadamente do que fazia o selvagem ou o quanto ele mesmo o fazia com instrumentos simples e rústicos. Mas tem um processo de tecnologia desenvolvido pelo sistema de exploração, cada vez mais você vai trabalhar. E vai trabalhar mais até do que os sistemas rústicos de antigamente. Antigamente, né, você trabalhava na mão de obra explorada, em que você utilizava determinadas ferramentas para a produção agrícola, por exemplo, né, que muitas vezes feita por tração humana, outras vezes feitas por tração animal, né, uma coisa mais rústica, mas havia ali o trabalho humano para que aquela atividade fosse realizada. Com o desenvolvimento tecnológico, nós temos hoje máquinas, tratores que conseguem fazer aí tanto a plantação, como por exemplo no agronegócio, tanto a plantação como a coleta, né, a colheita, perdão, tanto faz, no caso a coleta ou a colheita, do que foi plantado. Então, nós temos máquinas altamente tecnológicas, só que essas máquinas que são altamente tecnológicas, elas conseguem explorar uma superfície muito maior. Então, o trabalhador que de repente ele imaginava que numa determinada quantidade, sei lá, de 100 hectares, ele levava uma X quantidade de horas para poder fazer toda aquela colheita, com o desenvolvimento da tecnologia, aquela nova máquina vai fazer aquele trabalho muito mais rápido, de 100 hectares. Porém, com o desenvolvimento tecnológico, o produtor deixa de produzir 100 hectares e passa a produzir 500 hectares. E o trabalhador vai ter que agora trabalhar para fazer tanto o plantio como a colheita de 500 hectares. Então, não se há desenvolvimento tecnológico para beneficiar o trabalhador, não. A gente não pode ser inocente. O que está sendo colocado aqui para a gente é que com o desenvolvimento tecnológico, cada vez mais está acontecendo um processo, né? Ocorre o tempo de desumanização do homem. Cada vez mais ele vai ficando tecnológico, cada vez mais vai ficando mecanizado. E cada vez mais que isso vai acontecendo não é em seu favor, é em favor do sistema capitalista que faz aquilo para poder explorar. Então, cada vez mais você deixa de ser rústico, passa a ser tecnológico, só que cada vez mais também explorado. Tá certo, meu povo? Então, essa é a resposta da nossa questão 23.